Bom dia, irmãos. Bom podermos estarmos aqui para glorificar a Deus, aprender mais da palavra e dar graças a Deus que podemos, mesmo virtualmente, nos unirmos na palavra de Cristo e aprender cada vez mais. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais este dia, ó Pai, que o Senhor nos deste, por mais essa oportunidade, ó Pai, de aprender cada vez mais da Sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos meios que o Senhor nos deste para que a palavra possa chegar a todos os irmãos, que mesmo cada um na sua casa possa se sentir acolhido, unido na igreja, ó Senhor, que nós sintamos que estamos todos unidos na fé em seu nome, ó Pai. Ó Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos deste e o Senhor faz. Obrigado, ó Senhor, por nesse tempo de pandemia, de esse tempo difícil, ó Senhor, o Senhor está sempre conosco, nos protegendo, ó Pai, sempre nos guiando. Eu lhe agradeço muito por isso, ó Senhor. Peço também que o Senhor fique com cada irmão, ó Pai, abençoando e que possamos, ó Pai, se for da tua vontade, melhorarmos, ó Senhor, que possamos nos unir na igreja para que possamos glorificar o seu nome, ó Pai. Isso eu lhe peço e agradeço por tudo que o Senhor nos deste, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A aula de hoje se chama A Maledicência é Condenada, que está em Tiago 4, 11 e 12. E Tiago diz assim: Irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Na Bíblia, irmãos, nós temos a palavra pecado. Não temos descrito assim. Essas ações é pecadinho e essas ações são pecados mais graves. Então, temos que nos atentar sobre o que fazemos, porque pecado é pecado. E o que seria a maledicência? A maledicência é quem fala mal dos outros. É a ação ou hábito de dizer mal, difamando, um tipo de maldizer. E isso nós nos atentamos como pecado. E quando falamos mal das pessoas, não falamos diretamente para ela, né? Não vamos até aquela pessoa e mostramos para ela que estamos descontentes com ela, com as ações dela, né? Que se podemos ajudar em alguma coisa, o que está acontecendo, né? Sempre falamos para outra pessoa. Então, quem fala e quem ouve comete o pecado, porque se nós somos quietos e ficamos ouvindo, nós estamos sendo conivente com o que a pessoa diz. E na igreja acontece isso, né? Não falamos mal só fora da igreja, de pessoas fora da igreja, mas acabamos falando mal da nossa igreja, dos irmãos da nossa igreja, e isso temos que tomar cuidado. Aqui em Tiago, no rodapé da Bíblia da Mulher, está escrito assim: Não faleis mal. Abrange mais do que o ato de difamar, refere-se a qualquer forma de comentário contra alguém, incluindo a verdade. Então, não é só porque eu estou falando a verdade que eu estou certa. Quem sou eu para falar das pessoas, para julgar? Sempre que falamos da pessoa, não falamos em tom ameno, e falamos em tom de julgamento. Se repassando de maneira rude e indelicada. A fala é má quando motivada pelo desejo de ferir outro ou de se exaltar a si mesmo. Tal fala questiona a autoridade legítima, que é de Deus, calunia outros ou leva acusações infundadas. A reprovação de Tiago sugere que seus leitores estavam caluniando uns aos outros dessa maneira ou de outra. Eles estavam quebrando o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Quando o amor está presente, não existe fala abusiva. Então, nós sabemos que somos uma igreja, temos que nos unirmos, ficarmos em união, né? E ajudar o irmão, não ficarmos
criticando, falando. Geralmente é quase em tom de fofoca que falamos esses maldizeres, né? Essas maledicências. Chegamos perto do irmão, falamos um pouquinho de um, falamos um pouquinho de outro, e isso é condenado na Bíblia. Deus condena. Aqui no livro de Hernandes sobre Tiago, ele fala que nós precisamos examinar primeiro a nossa própria vida e depois ajudar os outros. Isso está em Mateus 7, de 1 a 5. Nós não somos chamados para ser juízes. Deus é nosso juiz. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que Deus autorizou a gente a julgar alguém. Primeiro, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Para nós, aquela pessoa pode estar errada, pode estar fazendo coisas erradas, mas eu não sei do coração dela. O que ela tem é estar conectada com Deus. Então, só Deus pode julgá-la, condená-la ou absolvê-la. Isto eu não posso fazer. E a Bíblia proíbe a maledicência. Em Tito fala que por causa desse comportamento de falar mal das pessoas, a palavra de Deus pode ser difamada. Eu vou ler Tito para vocês. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quando os homens idosos, que seriam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhante que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-o para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, temos que tomar cuidado com o que falamos, porque estamos estamos difamando a palavra de Deus. E falando dos outros, a gente se coloca acima da lei. Que lei Deus nos deu para falar das pessoas? E nos colocamos acima da lei, nos distanciamos da lei também. Que nem a palavra de Deus funciona como um espelho. Quanto mais olhamos para ela, mais vemos como somos. Quanto mais lemos a Bíblia, seguimos a palavra de Deus. Quando nos distanciamos da palavra, a gente para com esse comportamento de ser semelhante a Deus, de ser um vaso novo, de ser quebrantado. E a gente, em vez de observar a nossa vida, a gente começa a observar a vida dos outros. E não é para ajudar que observamos, né? Porque nunca chegamos para a pessoa e falamos se ela precisa de ajuda. Em Lamentações 3:39, diz assim: queixe-se cada um do seu próprio pecado. Temos que tomar cuidado também que, com tal atitude, temos uma associação com o serviço do diabo. Todo mundo sabe que o diabo é caluniador. Então, quando falamos mal dos outros, estamos denegrindo a moral daquela pessoa, estamos agindo como o próprio diabo, caluniando, falando mal das pessoas. A gente sabe que o diabo fala mal de Deus para os homens, fazem os homens desacreditar de Deus, achar que fazer o que é errado, as pessoas pensarem que é certo, né? Dissimular. E ele fala mal dos homens para Deus, né? Ele é o acusador. Ele nos acusa o tempo todo. E temos que tomar cuidado porque o diabo, ele é a essência da maledicência. Ele cutuca, ele fica falando no ouvido para que nós vamos lá falar mal das pessoas, né? Em Timóteo 1:5-14 fala: não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então devemos que nos policiar e nos doutrinar, né? Não vamos dar esse prazer ao diabo de ele ir lá para Deus e falar o que seus filhos estão fazendo. Eles estão me seguindo. Então temos que nos doutrinar. E também sermos maledicentes, nós estamos
tirando o direito de Deus, tirando o direito, a capacidade exclusiva de Deus, que é de julgar. Então estamos nos colocando acima de Deus. E quem somos nós para nós nos colocarmos acima de Deus? Nós temos é que nos curvarmos e obedecermos à sua vontade, não tentarmos fazer o seu papel. E a conclusão aqui da revista, eu vou ler para vocês, eu achei bem interessante que está escrito: os crentes são propriedades exclusivas de Deus, são também seus filhos. Falar mal do irmão e falar mal de um filho de Deus, uma propriedade de Deus. Ele o defende como advogado. Então nós sabemos que Deus vai nos defender como seu advogado de quem fala mal. E também está escrito assim, ó, pondere antes de falar algo sobre alguém, questionando se não será maledicência. Às vezes vamos falar e achamos que não tem nada de mais, mas temos que prestar atenção, ver se o que estamos falando não é maledicência, não estamos falando mal do irmão, questionando tais atitudes que não é do nosso interesse. Eu tenho comigo assim, tudo que a pessoa faz ela tem que se ver com Deus. É um problema dela com Deus. É para Deus que ela vai ter que prestar as contas. Não é para mim que ela vai ter que prestar contas. Então, eu não posso me meter, eu não posso falar. Porque já que não é para mim que vai prestar conta, eu tenho que deixar que Deus faça a parte dele, que é de julgar, condenar ou absolver. Eu não tenho esse papel. Bom dia, irmãs. Espero ter esclarecido. Né, que possamos nos doutrinar, prestar mais atenção no que falamos, que pensamos que não é grave, mas sim, é muito grave o que falamos do outro irmão. E nós não temos esse direito, não só como dos irmãos da igreja, como qualquer pessoa da rua. Não só porque aquela pessoa não é crente também, não segue a Deus, que temos o direito de difamá-la. Então, bom dia, irmãs. Fique com Deus e que em breve, com a graça de Deus, se Ele permitir e se Ele quiser, nós possamos nos unir para poder falar e glorificar a Deus. Bom dia a todas.